Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e você está ouvindo 15 Minutos, o podcast de resumo e análise do noticiário aqui na Gazeta do Povo. E ele veio para Brasília, né? Logicamente é uma coisa diferente, né? Trabalhar aqui no Poder Executivo, dependemos em grande parte do Poder Legislativo, e o sonho dele, ao abrir mão de 22 anos de magistratura, é se aperfeiçoar na legislação do combate ao crime organizado, combate à corrupção e lavagem de dinheiro. Aí também está no Ministério dele, o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então muita coisa passa por lá. Como vai a relação entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Justiça, Sérgio Moro? Alguns episódios recentes mostram que está longe de ser tranquila, né? Discordâncias em alguns tópicos, um certo constrangimento com as conversas atribuídas ao ex-juiz divulgadas pela imprensa. Enfim, uma série de situações que mostraram recentemente que não tá lá essas coisas, a relação entre os dois. Em uma conversa com a repórter da Gazeta em Brasília, a Kelly Cadanos, eu vou trazer mais informações sobre este assunto, hoje aqui no 15 Minutos. E você também vai ficar sabendo mais detalhes sobre a escolha do novo PGR. O que é o PGR? É o Procurador-Geral da República, o chefe do Ministério Público. Por que essa escolha é tão importante? Daqui a pouco eu explico. É a partir de agora e pelos próximos 15 minutos. O então juiz Sérgio Moro foi anunciado como super-ministro pelo então presidente eleito Jair Bolsonaro. Nomeações, ele tem ampla liberdade realmente para exercer o trabalho lá. Pois é, 8 meses no cargo de ministro da Justiça, os fatos têm provado que não é bem assim não. Embates, projetos que eram importantes para Moro e acabaram sendo derrubados no Congresso. Mais recentemente, a história da suposta interferência na Polícia Federal. Vou mudar, por exemplo, o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Motivo? É questão de produtividade. Estariam Moro e Bolsonaro em rota de colisão? E por quê? Bom, eu convidei aqui a Kelly Cadanos, correspondente da Gazeta do Povo em Brasília, para a gente falar sobre esse assunto. Ela que assina a reportagem junto com a Rosana Félix aqui na Gazeta sobre esse tema. O Kelly, o que aconteceu aí nesse intervalo de tempo que eu citei, né? De super-ministro até a rota de colisão com o presidente Bolsonaro. Quais são os fatos aí que marcam essa mudança para a situação do Moro no governo, hein, Kelly? Olá, Márcio, olá para todo mundo que acompanha a gente. Bom, na verdade, essa rota de colisão ela acabou ficando mais evidente a partir ali do comecinho de julho, agosto, né? Quando o Intercept começou a divulgar aí supostas mensagens atribuídas a membros da Força Tarefa, né? A avaliação é que o ministro ficou politicamente mais exposto, né? Acho que isso é um ponto muito importante. Mas essa rota de colisão, ela não é de agora, né? Ela já começou lá no começo do ano mesmo, lá em janeiro, no primeiro decreto de armas que foi assinado pelo presidente Bolsonaro, que ignorou completamente todas as sugestões do ministro Sérgio Moro, que é ministro da Justiça e da Segurança Pública, né? Ali eles já demonstraram uma certa divergência. Além disso, o ministro que também chegou no governo com uma carta branca para montar a sua equipe, para fazer toda a sua política de justiça e segurança pública, também teve que recuar em alguns pontos, como, por exemplo, na nomeação de uma conselheira para o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Isso já em fevereiro, né? Aquela nomeação da Ilona Sabó, que acabou precisando ser revertida a mando do presidente da República, né? E aí, de lá para cá, as coisas começaram a ficar um pouco mais complicadas, né? Se você for ver o próprio pacote anticrime, que era uma das bandeiras do presidente Jair Bolsonaro durante a campanha, acabou ficando um pouco de lado, acabou não recebendo tanta atenção assim do executivo, né? O ministro Sérgio Moro apresentou o pacote, insistiu na tramitação, mas não contou muito com o apoio do presidente da República, tanto que o pacote ainda segue parado, né? Isso sem contar essa confusão que você menciona na Polícia Federal do Rio de Janeiro, né? A mudança no COAF, enfim. Tudo isso acabou colocando o presidente e o ministro em uma rota de coalizão. Acontece que agora o ministro está politicamente um pouco mais fragilizado e com um pouco mais de dificuldade de reagir, né, Márcio? Pois é, essa é a impressão que dá mesmo em alguns momentos, mas também tem um certo, como se diz popularmente, morde a sopra, né, Kelly? Porque o presidente acabou chamando na semana passada o ministro da Justiça para fazer uma das famosas lives aí da quinta-feira, na semana retrasada, na verdade. Boa noite, 19 horas em Brasília. À minha esquerda aqui é a Elisângela, nossa intérprete de Libras. À direita, acho que o pessoal deve conhecer, né? O Moro.
vai falar um pouquinho do projeto anticrime dele. Ele acabou chamando o ministro Moro. Então, de repente, uma tentativa de mostrar alguma sintonia ainda entre os dois. Na verdade é um morde e assopra sim, Márcio, porque o Bolsonaro sabe, né, que apesar de estar perdendo um pouco de força, o ministro ainda é muito popular, inclusive mais popular que o próprio presidente da República. Então ele sabe que ele não pode o presidente sabe que não pode se indispor publicamente com o ministro, porque vai acabar ficando ruim para ele também essa situação, né? Então é uma tentativa de passar por cima do ministro em algumas situações que o presidente considera importantes, prioritárias, uma tentativa de fritar o ministro, né, como ele tem feito com outros auxiliares, mas ele sabe que esse processo precisa ser muito mais cuidadoso em relação ao ministro Sérgio Moro, porque o ministro tem sim muito apoio popular, né, o apoio que é daqueles brasileiros que apoiam incondicionalmente a Operação Lava Jato. Eu conversei com um deputado no Congresso e ele me falou, né, falou, olha, o Moro está perdendo, sim, um pouco de prestígio, mas está perdendo um pouco de prestígio em relação a juristas, as pessoas que entendem de processo penal. A população em si não deve abandonar o ministro tão cedo. E isso, claro, que entra também na conta do presidente, né? Então, no mesmo dia em que ele diz que o Moro precisa dar uma segurada no pacote anticrime para não atrapalhar as reformas econômicas, chama o ministro para fazer a live para falar justamente do pacote anticrime. Então, ele sabe que esse processo precisa ser muito bem calculado para não queimar o presidente também, né? Talvez a grande preocupação aí para o ministro Moro é se em algum momento ele entrar em rota de colisão com um dos filhos do presidente, porque a história do governo Bolsonaro tem mostrado isso, né? Quer dizer, o ministro que entra em rota de colisão com um dos filhos do presidente, aí tem grande chance de sair mal na briga. Exatamente, Márcio. E aí a gente tem que lembrar, por exemplo, a história do COAF, né? Porque o Roberto Leonel, que é presidente do órgão, ele está por um fio desde que ele criticou uma decisão do Supremo que paralisou investigações que usavam dados do COAF. Entre essas investigações estava justamente uma investigação contra o Flávio Bolsonaro, senador, filho do presidente. E a pressão para trocar o comando do COAF veio do próprio Palácio do Planalto, porque Bolsonaro não teria ficado feliz com a crítica do Leonel em relação à decisão do STF, né? Lembrando que o COAF é uma organização que é muito importante para o combate à corrupção. O ministro Sérgio Moro tentou ficar com o COAF sob seu guarda-chuva no Ministério da Justiça, mas foi derrotado no Congresso, e agora o presidente, o Ministério da Economia, articulam aí mandar o COAF para baixo da asa do Banco Central, né? Então, também é uma forma de interferência, a presidência deve mudar do COAF, então tudo isso é muito importante também para o ministro Sérgio Moro, né? E ele também se viu numa situação delicada em relação à Polícia Federal do Rio de Janeiro, porque lá são comandadas investigações importantes que podem chegar, eventualmente, em membros da família Bolsonaro, porque eles têm base política justamente no Rio de Janeiro. Então, o Moro se viu ali entre a cruz e a espada, né? Porque precisava defender a autonomia da Polícia Federal para não perder o respeito e apoio da corporação, mas tinha que bater de frente com o presidente, né? E também não pode perder o respeito do presidente, não pode perder o apoio do presidente. Então, uma situação bastante delicada. Vamos ver os próximos capítulos aí, então, desta, talvez, novela que acontece em Brasília. Kelly, mais uma vez, você já é sócia aqui do 15 Minutos, né? Obrigado, até a próxima. Obrigada, Márcio. Até a próxima. Tudo passa pelo PGR também. De vez em quando o PGR é para ser mais importante que o presidente. Esse que é o problema. A Procuradoria-Geral da República, PGR, está em vias de mudar de comando. A atual procuradora, Raquel Dodge, tem mandato até o dia 17 de setembro deste ano, e aí cabe ao presidente Jair Bolsonaro indicar o sucessor. Dá para dizer, sem nenhum exagero, que essa escolha tem grande importância para o perfeito funcionamento da República. O porquê disso, quem vai explicar é o Juliano Pedroso, que é editor de Justiça aqui da Gazeta do Povo. Eu convidei ele aqui no 15 Minutos para falar deste assunto. Ô Juliano, para a escolha desse Procurador-Geral da República, vamos começar do começo do processo, né? Normalmente acontece uma eleição dentro do Ministério Público Federal. Desse processo saem 3 mais votados, uma lista tríplice, e essa lista é enviada então para o presidente da República, e aí ele escolhe ou não alguém da lista. No caso do presidente Bolsonaro, dá a entender que a resposta é o não, certo? Quebrando um pouco a tradição de mais de 20 anos, ele não deve seguir a lista tríplice, né? Indicada pelos membros do Ministério Público Federal.
os nomes, os 3 mais votados entre os 10 que se candidataram na associação, né, tirando até a Raquel Dodge, a atual procuradora, os 3 nomes são, em primeiro lugar, o Mário Bonsaglia, subprocurador-geral da República, a Luísa Franchise, também subprocuradora-geral da República, e o procurador da República Regional, o Blau Dalu. Esses 3 nomes são os 3 mais indicados pelos integrantes. Os membros do MPF, eles defendem que o indicado seja um dos 3, respeitando essa lista, né, da autonomia do MPF. Mas o Bolsonaro, ele está indicando que serão outros nomes cotados para o cargo, né? Ele chegou a dizer algumas vezes, dando a entender, né, que queria nomes talvez mais alinhados com alguns pensamentos que fazem parte do que pensa ele e a administração como um todo, o governo, né? Exatamente. A ideia do Bolsonaro é pegar alguém de perfil conservador e que principalmente seja alinhado ideologicamente ao governo Bolsonaro. Tem que ser, eu já falei para vocês, não basta uma pessoa que tenha uma virtude, uma só virtude. Tem que, como um todo, nós temos que botar o Brasil para frente. Você bota um cara, por exemplo, a especialidade é combate à corrupção. Daí, questão ambiental, como é que fica? Vai continuar, como alguns no passado, atrapalhando essa área que é importantíssima para o desenvolvimento do Brasil? Como é que fica a questão de minorias, questão indígena, né? Então a ideia é que não defenda só as minorias, como o próprio Bolsonaro disse, não seja um xiita nas questões ambientais e de minorias também. Ô, Juliano, e vamos explicar, eu falei aqui no começo que não é exagero falar que esse cargo é importantíssimo para o funcionamento da República, né? Por que exatamente esse cargo do PGR, o Procurador-Geral da República, é tão importante? Bom, esse cargo é importante porque, primeiramente, ele comanda e serve de referência também, né, para todos os outros procuradores, os mais de 1.000 procuradores em todo o país, né? Ele é o líder de todos eles. Ele também tem algumas características técnicas específicas. Por exemplo, ele atua junto aos tribunais superiores, que é o STF e o STJ. Ele também sempre deve se manifestar nos casos de ações de inconstitucionalidade. Então, obrigatoriamente, o procurador ele se manifesta nesse caso. Outros poderes também peculiares. Cabe ao Procurador-Geral da República abrir processo contra deputado federal, contra senador, contra ministro de Estado e até o próprio presidente da República. Quer dizer, o próprio procurador que é escolhido pelo presidente é o responsável por eventualmente abrir uma investigação contra esse presidente que o escolheu. Exatamente. O fato é que sem o Procurador-Geral da República não haveria grande parte das investigações que nós vimos, certo? Exatamente. Daí vem a importância também do cargo. Exatamente. O Procurador-Geral da República, ele, querendo ou não, ele direciona muito nessa questão das investigações. Esse poder que a Lava Jato teve também tem muito do Procurador-Geral da República de dar uma maior ênfase, disponibilizar mais recursos. Isso até pessoal. Exatamente na questão até administrativa, né? A gente viu recentemente aí a atual procuradora que vai deixar o cargo em setembro, a Raquel Dodge, prorrogando por mais um ano a força-tarefa em Curitiba. Comuniquei a prorrogação de uma das mais importantes atuações do Ministério Público Federal, a atuação de um ofício ministerial perante Vara Federal no Paraná, em Curitiba, que se constitui um dos casos mais importantes no combate à corrupção de verbas públicas. Uma questão administrativa, quer dizer, ela determina a sequência da força-tarefa, o que representa também destinar recursos, enfim, que formam essa força-tarefa já há 4, 5 anos. Né? Exatamente, Márcio. E essa questão também tem muito a ver com a aprovação ou não de alguns nomes, que principalmente não figuram na lista tríplice. Então, o medo de membros da Lava Jato, né, o pessoal que está atuando nessa força-tarefa, é de que o novo procurador não seja tão adepto à operação, que ele não destine tantos recursos, tanto esforço de pessoal, e isso acabe minando e enfraquecendo a força-tarefa. O povo confiou em mim e o destino da nação. Eu que tenho que decidir. Futuro PGR, lógico, quem for escolher, vai ter muita gente revoltada, acha que tem que ser, se não errou, não sei o quê, paciência. O que temos como favorito aí nesse momento, pelo menos o que se especula nos nomes, porque o presidente ainda não anunciou oficialmente quem é o escolhido? Bom, atualmente o principal nome que é ventilado aí nos bastidores é o do Antônio Soares. Ele é subprocurador regional lá no estado do Rio de Janeiro. É uma indicação do próprio filho do presidente, do senador Flávio Bolsonaro. Esse nome ele tem um pouco de resistência, né? E também já... Dentro do Ministério Público? Dentro do Ministério Público, dentro da ala militar também do próprio governo.
E também surgiram alguns boatos de que esse candidato ele teria respondido a um processo por falsificar um documento, né? Seria uma assinatura de um advogado. Esse processo chegou ao STF, ele ganhou um habeas corpus e o STJ acabou arquivando o processo sem que ele fosse propriamente julgado. Juliano, obrigado por nos ajudar aqui a entender o assunto. Até a próxima. Valeu, obrigado. Você ouviu mais um episódio aqui do 15 Minutos, o nosso podcast diário de resumo e análise do noticiário. E não esqueçam, se você quer ter muito mais informação sobre tudo isso, é só assinar a Gazeta do Povo. O 15 Minutos tem a produção da Jennifer Ribeiro e do Vivaldo de Souza Neto, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até amanhã!